Ó, vamos resolver? Vamos tentar, pelo menos. Encontre a alíquota efetiva do valor do DAS a recolher, considerando o anexo 1 para uma empresa que tem um limite da receita bruta anual permitido de 4.800.000. Então, o limite permitido pelo Simples Nacional é 4.800.000, ok? Visando aqui essa estrutura, essa empresa que nós iremos fechar o exercício, nós temos uma receita bruta anual de quanto? 5.200.000. Então, se o limite permitido pelo Simples Nacional na receita bruta anual é de 4.800 e ela teve 5.200.000, o quanto que ela ultrapassou do limite permitido do Simples Nacional? É só eu pegar 5.200.000 menos 4.800. Então, ó, 5.200.000 menos 4.800.000. Eu ultrapassei, nesse período de apuração, 400.000 correspondente à receita bruta anual. Isso foi o que eu excedi do Simples Nacional, ok? Então, se eu excedi 400.000, eu vou ter que fazer o cálculo referente a esse excesso. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar a receita minha do período de apuração e tirar o valor que eu excedi. No meu período de apuração, quanto que eu tive de receita? 400.000. Se eu tive 400.000 e o meu excesso foi 400.000, tem algum valor que eu não excedi de receita? Não. Ó, eu tenho 400.000. Foi minha receita do mês, do período de apuração. Aonde? O meu excedente para o período foi de quanto? 400. Então, teve algum valor que de repente eu não excedi para o Simples Nacional? Não. É zero. Eu posso até fazer, né? Receita do período de apuração 400 menos receita que eu excedi 400, o quanto que sobrou de receita sem excesso? Zero. Então, vamos aplicar isso aqui no cálculo do Simples Nacional? Como que eu faço? O primeiro cálculo, usar o meu RBT12. Pego o meu RBT12 e aplico aonde? Na sexta faixa do Simples Nacional. Então, é RBT12 vezes a alíquota nominal menos o valor a deduzir dividido pelo meu RBT12. Que eu vou encontrar quanto? Uma alíquota efetiva de 10%. Encontrei a alíquota efetiva de 10%. Vou calcular em cima do valor do faturamento que eu não excedi. Qual foi o valor do faturamento que eu não excedi? Zero. Receita sem excesso? Zero. Ok? Então, eu vou fazer 0 vezes 10%? Pode até fazer, porque você vai encontrar zero. Tudo bem? Ok? Tem gente que já fez isso aqui direto. Tem problema? Não tem. Você tem que fazer de uma forma que você vá entender depois ou que você vai conseguir explicar. Ok? Receita sem excesso, zero. Portanto, não tenho cálculo a fazer mediante o meu RBT12. Só tenho cálculo a fazer referente ao excesso do Simples Nacional permitido de 4.800. Então, eu vou pegar o limite permitido pelo Simples, que se enquadra na sexta faixa, 4.800.000, vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, dividido pelos 4.800.000. Logo, vou encontrar uma alíquota efetiva de 11,125. Na apostila de vocês, se eu não me engano, eu tinha arredondado. 11,23. 13. Isso. 11,13. Tá? Mas quem fez aí na calculadora, como eu estou pedindo para usar 5 casas, pode ser que já acharam aqui 11,125%. Então,
Minha alíquota efetiva eu vou aplicar em cima de qual faturamento? O faturamento que eu excedi. E quanto foi que eu excedi nesse período de apuração? 400 mil. Então, eu vou pegar 400 mil vezes 11,125, vai me dar quanto? 44.500. Tá? Esse vai ser o valor do DAS a recolher. Aonde? Eu vou ter imposto de renda, eu vou ter contribuição social, eu vou ter COFINS, PIS, CPP, mas eu não vou ter o ICMS, porque com essa receita bruta anual, né, de 5 bilhões e 200, o ICMS já está fora do Simples já faz um tempinho, ok? Deu para entender? É um pouco simples. É só você pensar assim, ó. Toda vez que no meu cálculo o excesso for o mesmo valor da minha receita do período de apuração, eu sempre vou aplicar 11,125, direto em cima do valor do meu faturamento, que é o mesmo do meu excesso. Ou seja, no primeiro mês que eu excedi o limite permitido pelo Simples Nacional, eu vou ter cálculo com excesso e sem excesso. Isso no primeiro mês de apuração que eu ultrapassar os 4.800.000. Então, eu vou ter um valor que excedeu e um valor que não excedeu. A partir do segundo mês que eu excedi o cálculo dos 4.800.000 na receita bruta anual, todo o meu faturamento vai ser com excesso. Tá certo? Então, no primeiro mês, a empresa excedeu, onde ela só excedeu 200 mil, porque foi 5 milhões menos 4.800.000. Desse excesso, eu tiro da receita do período de apuração, que foi 1 milhão, logo eu encontrei 800. Então, se eu encontrei 800, eu tenho uma receita que não excedeu dentro do Simples. Vou aplicar no cálculo da sexta faixa, usando o meu RBT12. Feito isso, eu acho uma alíquota efetiva, aplico na receita sem o excesso e vou encontrar um valor de DAS. Só que nesse período, eu tive um excesso de 200 mil. Para calcular o excesso, eu vou usar o limite permitido pela Receita Federal de 4.800.000. Acho a minha nova alíquota, vou encontrar o valor do Simples a recolher referente ao excesso. Soma os dois, vai dar o valor do DAS a recolher. Então, nesse mês, foi o primeiro mês que ela ultrapassou o limite permitido pelo Simples de 4.800. Então, ela teve uma receita sem excesso e uma receita com excesso. Tá certo? A partir do segundo mês, que podemos considerar esse exercício, tudo que ela faturou foi com excesso. Tá certo? Então, simples, vou calcular o valor do faturamento vezes a alíquota correspondente à sexta faixa, usando o limite permitido do Simples Nacional. Valor do DAS a recolher, 44.500. Aí quando você vai lá no site para calcular, você coloca a receita, né? Sim. Ele vai ter um campo para você colocar o valor da receita que você deu? Ou ele Não, ele faz o cálculo automático. Então, o PGDAS não erra. Ele só vai errar se você colocar a receita errada. Se você colocar lá que a receita foi 800 mil e na realidade era 1 milhão, ele vai fazer o cálculo errado. Então, a sua receita foi 1 milhão. Ele vai calcular já corretamente. O cálculo já com excesso. Ele já vai te dar as alíquotas, na realidade ele não dá nem alíquota. No portal do Simples Nacional, ele já te dá o valor de repartição por tributo em reais. Ele não te dá percentual. Você pode fazer o cálculo inverso para encontrar a alíquota de cada um deles. Tá? Ele só dá essa parte aqui de baixo, ó, só o valor efetivo. Ele não te dá o percentual. Mas na hora de calcular lá, que você
caso você deu 400 mil, né? Sim, você vai preencher isso aqui. Vai No colocar portal, 400, ele já vai calcular em excesso. já faz direto. E no mês que tem o excesso que não tem, ele também calcula. Também faz o cálculo. Faz. Tá? Ele faz tudo. O único problema é que nós temos que conferir. Eu sei que tem gente que não confere. Lembra que eu falei no início, né? Tem gente que vai lá, coloca o faturamento ou vai pelo programa do Júnior, que nós temos, e coloca continuar, 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 gerar guia. O sistema faz? Faz. Agora, se está correto ou não é outra coisa. Aí eu tenho que fazer o quê? A conferência. Eu tenho que conferir. Porque eu posso ter colocado essa receita aqui, ó, como prestação de serviço. É serviço? Não é. É comércio. Anexo 1. E eu só vou conseguir visualizar se eu fizer a conferência manualmente. Ok? Tudo bem? Tendo isso como exemplo, que seria o mais fácil, porque é o único limite federal e tem todos os impostos juntos. Imagine como fica o ICMS quando você ultrapassa o limite permitido pelo Estado e Prefeitura. A regra é praticamente a mesma, só que você vai ter que usar somente a alíquota do ICMS para fazer o cálculo em cima do excedente, tá? Então aqui nós temos um exemplo, aonde receita bruta anual para o Estado e município. Lembrando, receita bruta anual permitida, que nós temos dentro do Simples, 3.600.000. Aonde? Eu tenho mais 20% desse valor, que eu posso estar recolhendo o ICMS e o ISS dentro do DAS, ok? E só vou ser excluída desses impostos dentro do Simples a partir do ano seguinte. Ok? Agora, se eu ultrapassar os 20% dentro do próprio ano, a partir do mês seguinte, eu já não pago mais o ICMS nem o ISS dentro do DAS. Então, se eu tenho uma empresa que ela ultrapassou 3.600.000, mas ela ainda não ultrapassou esse sublimite de 4.320.000, eu ainda vou continuar recolhendo o ICMS dentro do DAS. Vou continuar recolhendo o ISS dentro do DAS? Também. E como que eu faço esse cálculo? Então, como um exemplo aqui, ele diz que você, quando estiver vigente o sublimite de 3.600.000, você vai usar essa fórmula para calcular o ICMS excedente. Lembra dos 4.800.000? Ó, para o Estado e Prefeitura é quanto? 3.600.000. Então ele usa 3.600.000 vezes a alíquota nominal da quinta faixa, porque o limite para o Estado e para a Prefeitura está dentro da quinta faixa. Então, 3.600.000 vezes a alíquota nominal da quinta faixa, menos a parcela deduzida à quinta faixa, dividido por 3.600.000, vezes o percentual de distribuição do ICMS ou do ISS referente à quinta faixa. Por que ele frisa que é quinta faixa? Porque o limite do Estado e da Prefeitura se encontra na quinta faixa, tá certo? Por isso que ele usa 3.600.000, ok? Vamos fazer um cálculo? Ó, essa empresa, eu já fui lá, usei o anexo dela, ramo do comércio. Geralmente, para exemplo mais fácil, eu uso o comércio, tá? Só tem um que, se eu não me engano, é uma empresa prestadora de serviço. Mas a regra é igual. Não importa se você está usando comércio ou serviço, só muda o nome do imposto. Tudo bem? Então, essa empresa, eu já fui lá, peguei ela, anexo 1 do comércio,
e já encontrei a alíquota efetiva dela conforme o RBT12. Tá certo? Então fui lá, peguei aquela fórmula do Simples Nacional, RBT12 vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, dividido pelo RBT12. Encontrei a alíquota efetiva dela. E qual foi a alíquota efetiva que eu encontrei dela? 11,868,24. Essa já foi a alíquota efetiva que eu encontrei da empresa. Essa alíquota efetiva se enquadra na quinta faixa do Simples Nacional. Tá? Então, eu usei um valor de RBT12 que se enquadrava na quinta faixa. Tudo bem até aí? Até essa alíquota efetiva todo mundo já sabe calcular, certo? Encontrei essa alíquota efetiva. Agora, eu preciso calcular o que eu ultrapassei mediante a minha receita bruta anual. Então, ó, minha receita bruta do ano, meu RBA, foi de 3.630.000. Qual que é o limite estadual, gente? 3.600.000. Então, ó, de 3.630.000 para 3.600.000, o quanto que eu ultrapassei para o Estado e para a Prefeitura? 30.000. Então, eu já sei que o que eu excedi para o Estado e para a Prefeitura foi de 30.000. Tudo bem? Ok? Então, o que eu faço aqui com esses 30.000? A primeira coisa é eu calcular aqui o valor que eu não excedi para o Estado e para a Prefeitura. Então, eu tenho que saber o quê? A minha receita do período de apuração. Então, a minha receita do período de apuração foi 320. O quanto que eu excedi para o Estado e para a Prefeitura? 30. Então, se eu pegar 320 menos 30, o quanto que sobrou? 290. Então, eu sei que a minha receita que não excedeu no período de apuração para o Estado e para a Prefeitura foi de quanto? 290. Tudo bem? Então, vamos lá. Achei 290. O que eu vou ter que fazer? 2 cálculos. Na realidade, eu vou ter que fazer 3 cálculos. Porque aqui envolve tributos da esfera federal e estadual. Aonde? Para os 290, eu não excedi nada. Então, o que eu tenho que fazer com esses 290? Aplicar essa alíquota efetiva. Certo? Essa alíquota efetiva já tem tudo. Tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem IR, tem contribuição, tem o CPP. Então, os 290 vezes essa alíquota. Ok? Tudo bem? Quanto que vai dar? 34.417,91. Então, eu peguei a receita do período de apuração que eu não excedi, vezes a alíquota efetiva que eu achei mediante o meu RBT12. Ok? Achei o primeiro valor do DAS a recolher. O que eu preciso fazer agora? Achar os impostos federais somente dos 30.000 que eu excedi. Por quê? Os 30.000 que eu excedi foi somente para o ICMS. Para os impostos federais, eu não excedi nada ainda. Ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar a alíquota do ICMS, que estava dentro daqueles 11,868245, e vou achar somente a alíquota dos impostos federais. Então, eu vou lá, naquela minha faixa de repartição da segunda tabelinha do Simples Nacional,
na quinta faixa. Se vocês quiserem, podem acompanhar. Vai lá na tabelinha do Simples Nacional, anexo 1, aquela de repartição. Vocês vão achar na quinta faixa a alíquota do ICMS. Quanto que tem lá? 33,50. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu quero encontrar só a parte federal, eu tenho que tirar o ICMS. Então, eu pego essa alíquota efetiva vezes a alíquota de repartição do ICMS, que vai dar quanto? 3,97586%, menos, que vai me dar 7,892385. Então, aqui, nesse 7,892385%, só tem os impostos federais. Tá certo? Só os impostos federais. Que eu vou calcular em cima do valor da receita que excedeu dos 30 mil. Porque essa receita que excedeu foi só na parte do ICMS. Não foi na parte da Receita Federal. Ok? Pego os 7 vezes os 30, vai me dar o valor a recolher de 2.367,71. Então, primeiro, eu achei o valor do DAS correspondente a uma receita total que eu não excedi. Então, tá tudo lá dentro. A parte federal e estadual. Depois eu tive que calcular somente a parte federal da receita que eu excedi perante o estado ou a prefeitura. E o que está faltando? Calcular o ICMS do excesso. Somente o ICMS. E como que eu faço para calcular somente esse ICMS? Ó, lembra da fórmula? Receita permitida no estado, que é quanto? 3.600.000 vezes a alíquota efetiva da quinta. Ó, não é efetiva não, tá? É nominal. Eu escrevi errado. A alíquota nominal da quinta faixa, quanto que é? 14,30. Menos parcela a deduzir da quinta faixa, 87.300. Dividido pela receita permitida no estado, que é quanto? 3.600. Vezes a partilha do ICMS da quinta faixa. A repartição do ICMS da quinta faixa, que é quanto? 33,50. Vou encontrar a minha alíquota efetiva do ICMS com um limite permitido para o ICMS de 3.600.000. Pegando a receita que eu excedi vezes a alíquota efetiva do ICMS referente à quinta faixa com o limite permitido pelo Estado e pela Prefeitura, vou encontrar um valor a recolher de quanto? 1.193,44. Ok? Feito isso, somo tudo. O valor do DAS a recolher correspondente ao cálculo sem excedente, na minha receita do período de apuração. Referente aos impostos federais, dos 30 mil que eu excedi só na parte estadual. E depois o cálculo do ICMS referente à receita do período de apuração que eu excedi na permissão do ICM do ISS. Valor do DAS a recolher, R$ 37.979,06. Esse é o valor do DAS a recolher nesse período de apuração. Então, eu sempre vou ter que fazer 3 cálculos. O sem excesso, depois
o que eu excedi, mas calculando só a parte federal, que eu não excedi no federal, só excedi no estado ou na prefeitura, e depois o cálculo da alíquota referente ao imposto que eu tive de excesso, o de excedente. Ok? Lembra da regra do federal? No primeiro mês eu sempre vou ter receita com excesso e receita sem excesso. No estado é a mesma coisa. Tá? A partir do mês seguinte, tudo na parte estadual vai ser excesso. Ok? Tudo bem? Dá para fazer? Vamos fazer esse exercício. Encontre a alíquota efetiva o valor do DAS a recolher, considerando o anexo 1, aonde essa empresa teve um RBT12 de 3 milhões e 100, receita bruta do ano, 3 milhões 630. Receita bruta no ano, 3 milhões 630. Receita no período de apuração, 330 mil. Para o limite federal, ela ultrapassou alguma coisa? O federal? Não. E para o estado e a prefeitura? Quanto que ela ultrapassou no limite estadual ou municipal? Tá? Então, ó, 3 milhões 630 menos 3 milhões e 600, que é o limite permitido pela Receita Federal, pelo estado, né, pelo sublimite, vai me dar aí um excesso de 30 mil. Era para dar só os 30. Ainda bem que vocês me... Ok? Dá para calcular? Dá. Vou deixar tomar um cafezinho, 10 minutos. A gente retorna. Eu dou mais uns 5 para tentar resolver. E eu já calculo com vocês. Tá certo? Ok?